Congresso sobre OVNIs nos Estados Unidos. O depoimento mais polêmico foi do ex-oficial da inteligência americana, David Grush. Ele afirmou que o governo dos Estados Unidos tem guardados OVNIs intactos e materiais biológicos de não humanos por várias décadas. Grush trabalhou no Departamento de Defesa dos Estados Unidos até este ano, analisando fenômenos inexplicados. Além dele, outros oficiais da Marinha e Aeronáutica deram depoimentos sobre suas experiências com OVNIs. Pessoas de diferentes lugares, culturas e crenças, relatos semelhantes. Todas afirmam que já tiveram contato com eles, os ETs. Eu estava dentro de um objeto, onde na entrada tinha uma mulher alta, de 1,90 m, mais ou menos de altura, cabelo preto, longo e tal, e ela usava uma roupa muito interessante, que era uma roupa colada ao corpo, tipo um macacão, mas que no final parecia um vestido. Ela me recebeu com um sorriso, ela era muito branca, tinha os olhos oblíquos, azuis, muito bonita, me deu um sorriso. Eu acordei e olhei para a janela e eu vi um rosto de um grey, era cabeçudo, dos olhos graúdos, mas ele era bem chocolate. Eu gritei de susto, fiquei olhando para ele e ele continuou me olhando. Com muito custo ele virou calmamente e saiu andando calmamente. Esse ser tinha macacão prateado e pelo menos 2,5 metros. Quando eu vi o primeiro facho de luz, eles travaram nosso espaço-tempo, nos levantaram da cama sem maca, sem nada, eu e minha esposa, atravessamos a parte da sala, entramos dentro da esfera e subimos. Aos 6 anos de idade, nós tínhamos uma casa, minha família tinha casa em Mongaguá, uma cidadezinha do litoral de São Paulo. Numa determinada noite, eu ouvi um zumbido, um apito no ouvido. E eu, como fosse uma coisa meio robótica, meio automática, autômata, eu levantei e fui em direção à praia. Quando eu vi, mal tinha deitado, eu já estava em outro lugar. Eu estava dentro de um objeto, de um camarada de uns 2,30 m, 2,5 metros de altura. Anos mais tarde, a comunicação foi em Cafubá, região oceânica de Niterói. Nós fomos acampar lá com os amigos, já na intenção de ter contato novamente. E apareceu um determinado minuto lá, um momento, apareceu um objeto voando. Era realmente uma nave, que depois desceu na nossa frente. Na nossa frente, assim, a uns 2 quilômetros de distância. Na frente da montanha, ela parou no meio, fez como se fosse um sinal da cruz, voltou a pegar a rota dela e parou. De repente, quando eu abri os olhos, eram 6 horas da manhã. A partir dali, houve uma comunicação. Pegaram uns equipamentos, uma coisa muito simples. Parecia fone de ouvido. Prenderam no meu peito, prenderam no peito do meu amigo, prenderam no peito deles, tinha um fonezinho, botaram. E aí eu comecei a entender o que eles falavam. Eles falavam no idioma deles. Eu entendia no meu. Aqui no apartamento da família do Marco, na Tijuca, zona norte do Rio, já aconteceram alguns fenômenos. Me conta que em 2002, enquanto dormia com a esposa nessa cama... Paralisia. Você fica parado, você quer se mexer, você não consegue. Você não consegue emitir um som, você só mexe os olhos, só, mais nada. E minha esposa dormindo, eu querendo chamar ela, não conseguia, não saía nada. E eu vejo 2 greys entrando no meu quarto. Eles entraram. Um veio do meu lado, o outro ficou aqui, e tinha um outro maior, que eu não consigo lembrar direito como ele era, porque não dava para ver bem a fisionomia. Eu acho que não era grey, era outro tipo. Era bem mais alto. E um dos greys veio e eu vi o canto do olho aqui, que eu podia mexer o olho, como se fosse uma agulha muito comprida. Parecia isso. E ele introduziu aqui e eu fechei os olhos. Após esse procedimento... Então, são justamente os implantes. A partir dos contatos, vigílias e abduções, Cabral afirma que chegou a receber mensagens dos seres. Uma delas teria sido gravada. A quase 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, na região rural de Nova Iguaçu,
Mora Leandro. O youtuber conta que também já esteve com alienígenas mais de uma vez. Do processo de formação do planeta e da humanidade aqui implementada, uma vez que a Terra é um grande laboratório. De Belo Horizonte, um caso misterioso envolve uma das famílias mais conhecidas da cidade. A equipe do Documento Verdade foi recebida pelo personagem principal dessa história, o seu João Caiana. Sinal. Sabe, ela estava fixa. Eu notei que ela era grande, ela estava em bom assim. Ele estava só parado, não fazia nada? Parado, quietinha. A vermelha de cá e a amarela de cá. Preocupado com a família, o seu João decidiu seguir viagem, mas por pouco tempo. Como que o senhor foi abduzido? Ó, aqui, quando a gente chegou nessa reta aqui... Muito bem, agora nós vamos entrar no relato de um caso real que houve em Minas Gerais, um caso de abdução. Quando nós chegamos aqui, ele estava parado naquele alto ali. Parado pra lá? Bem em cima daquelas árvores lá. Foi aí que eu parei o carro, porque eu tinha vontade de ver eles, né? Curiosidade. Desde pequeno eu falava, eu quero ver eles. Parei o carro e mostrei pra minha filha, e eu andava. Até então, nessa hora, as duas luzes, não estavam com o vidro fechado. Quando eu fui para abrir a porta, minha mulher gritou em seguida 2 vezes. Qual que está pegando a gente? Qual que está pegando a gente? A senhora identificou que eram extraterrestres também? Não, jamais. Foi tudo muito confuso. Foi aonde que a minha filha, a Magui, ela gritou: ai, pai, eles estão aqui. Não deixa eles me matarem, não. É complicado. É muito complicado falar sobre. Voltar aqui e relembrar tudo pra senhora é muito difícil. Eu não gosto. Eu não gosto. O que a senhora sentiu na hora? Medo, pânico. Eu tive a sensação que a minha casa não ia estar no local, entendeu? É como se assim, o mundo estivesse acabando pra mim naquele momento. Não desejo pra ninguém. Como foi o momento de ser levado pra junto deles, seu João? De medo, já que eu assustei com o grito dela, eu puxei a ventana do carro e me deu um choque no dedo. Deu um choque no dedo do senhor? Esse dedo médio. Forte? Muito forte. Chegou a dar um estalozinho na minha cabeça, sabe? E eu já comecei a murchar naquela hora. Tava muito quente. O vidro do carro tava fechado, porque tinha bastante poeira, né? Aqui tinha umas árvores muito altas, de porte muito alto. E aquelas árvores, você sabe quando você olha assim, como era muito alto, como você tá lá em cima e vendo lá embaixo, ao mesmo tempo. Depois, no dia seguinte, que a pessoa que deu apoio pra gente, e falou, gente, vocês foram abduzidos. Eu falei, que é isso? Meu Deus, de onde que é essa palavra? Que é isso? Como que era o veículo deles, né? A nave espacial? Ela era redonda, como se fosse uma bacia de alumínio com a outra de brus por cima. E no centro, em cima, ela tinha um tipo de uma verruga bem grande, provavelmente seja uma gabina onde eles operam, né? Seu João calcula que a família ficou quase 1 hora dentro da nave espacial em poder dos alienígenas. Quando voltou, como foi? Colocou a gente no chão. Quando colocou, o carro acionou o motor e acendeu o farol. Tudo automaticamente? Automaticamente. Ele estava tudo nas mãos deles, certamente. Do jeito que estava antes de acontecer, voltou naturalmente. Mesmo percurso. Depois que a bateria, com os 3 dias, ela pifou, eu fui ver, ela tinha queimado igual que ela passou. João acredita que passou a ser monitorado pelos seres extraterrestres e diz que após a abdução houve novas aparições dos ETs. O seu João conta que uma vez estava aqui na sala da casa dele quando viu um extraterrestre sentado exatamente neste lugar aqui onde eu estou. Como é que foi esse dia, seu João? O ser materializou aqui onde você está. Aí eu levei aquele susto assim, ele muito pequenininho, estava aí 1/2 metro, quando muito de tamanho. Ele sentou e ele olhava para mim, movimentava a cabecinha dele e dava um sorriso. E ele sorria.
a orelhinha dele mexia. Eu olhei bem no rosto dele, ele era verde, a cor verde, e umas bolinhas pretas no rosto, sarda, ele chama de sarda, né? Aquelas bolinhas pretas no rosto. E antes de eu ver ele fixar bem para mim, definir melhor, sabe? Ele evaporou. Eu sempre fui contra. Muito bem. Nós damos continuidade aqui agora aos estudos do livro Um Vermelho Encarnado no Céu. Todo este documentário que nós passamos aí, ele vem um pouco corroborar com alguns acontecimentos que têm sido registrados pelo mundo afora. Para você que ainda tem dúvidas sobre a existência de extraterrestres, intraterrestres e ultraterrestres, recomendamos que saia da caverna de Platão em que você entrou e achar que não tem luz lá fora. E a luz está por toda parte. O capítulo é o capítulo 15, Os ET Sólidos de Roswell. Página 231. Ele diz, o dia 2 de julho de 1947 havia transcorrido normalmente para Dan Wilmot, dono de uma loja de ferragens na cidade de Roswell. Após o jantar, por volta das 21h50, ele e a esposa conversavam na varanda de sua casa, observando atentos o espetáculo que a natureza oferece numa noite de verão. Bom, já na página 232, naquela noite, pouco antes das 10 horas, o casal Wilmot conversava confortavelmente na varanda, aproveitando um pouco do ar fresco e vendo uma curiosa tempestade de verão que se desenvolvia ao longe, a noroeste da cidade. Era uma tempestade elétrica, por assim dizer, com raios que riscavam os céus o tempo todo. Foi aí que surgiu no ar um objeto brilhante. Era uma luminosidade estranha, parecia que o brilho exalava de dentro. Aquilo voava rápido. Veio do sudeste, passou por cima da casa e foi para noroeste. Diferente dos aviões, para Dan, aquilo era totalmente silencioso. Sua esposa diria mais tarde ter ouvido apenas um leve rumor. Era um brilho estranho de aspecto globular, um tanto ovalado, como se fossem duas bacias colocadas de boca uma para a outra, formando um objeto discoide no ar. Bom, o que se sabe é que aquela luz que passou por eles caiu ao longe, pois era uma nave espacial, o famoso caso Rosa. Os Wilmot estavam certos de que aquilo não era coisa de balão atmosférico, como afirmaram as Forças Armadas na época. Mas nada podiam fazer senão sustentar o que viram. Tampouco sabiam se o objeto havia caído ou não. Ele apenas desaparecera distante, atrás da copa das árvores. Com o passar dos anos, os ufólogos obtiveram indícios de que, naqueles dias, estranhas luzes cruzaram os céus da região. Ficaram sabendo que estranhas imagens foram captadas no radar e que não se tratava de balão nenhum, contrariando frontalmente a versão oficial dada pelos militares. Na época, essa nave caiu na cidade de Roswell, nos Estados Unidos, e chegaram a pegar alguns extraterrestres ainda vivos e levaram para uma base para que fossem estudados. Uma das pessoas que, na época, foi contratada para desmentir que se tratava de UFOs, 10 anos depois, em 1979, diz assim, numa entrevista dada aos pesquisadores William Moore e Stan Friedman, Marcel contou que encontrara no rancho Foster aquele dia, o que ele encontrou lá não era um balão meteorológico, dizia ele. Eu conhecia quase tudo que voasse na época, tanto quanto do estrangeiro. Conhecia também virtualmente todos os tipos de aparelho para observação meteorológica ou radares de rastreamento usados tanto por civis quanto por militares. Não era definitivamente um aparelho atmosférico ou de rastreamento, avião ou míssil.
O que era não sabíamos, limitamos-nos a recolher os fragmentos. Era algo que nunca tínhamos visto antes. Ignoro o que fosse, mas não se tratava de alguma coisa construída pelo homem, nem com certeza de um balão meteorológico. Ali em Roswell, se tratou de um acidente em que encontraram corpos de ETs sólidos e não ETs de ultramatéria materializados, ou ultraterrestres materializados, ou melhor, ETs de antimatéria materializados. Não eram ultraterrestres, eram extraterrestres sólidos. Segundo os relatos de Corso, o primeiro militar a ver os destroços foi Steve Arnold. A nave alienígena, permeada de revestimento escuro, estava quase intacta no solo, mas seus fragmentos estavam espalhados por toda parte. A nave tinha uma forma delta ovalada em cantos lisos, com cantos lisos. Seu nariz estava enfiado na ribanceira, enquanto sua cauda apontava para o céu. E aí na página 243 tem um relato de um militar que estava batendo as fotos. Ele disse: "Quando o flash explodiu, pude ver 4 corpos, mas eu estava ainda com a vista um tanto cega, porque lá fora fazia um dia lindo, muito ensolarado. Tudo que se fotografava ali eram corpos. Eles estavam embaixo de uma lona, que era levantada pelos oficiais para a tomada da foto." É isso que ele relata. Parecia que os corpos eram idênticos, escuros, delgados, com cabeça demasiadamente grande. Eu bati umas 30 fotos. Aí teve um momento que levaram os corpos, alguns dos corpos, para uma autópsia, ou melhor, uma necrópsia. E aí a moça que participou da experiência, uma enfermeira, anos depois relatou, estava assustada. Ela quis sair dali, mas os médicos lhe ordenaram que ficasse. Disse que os médicos tinham terminado de cortar uma das mãos, num corpo já mutilado. Ela tinha somente 4 dedos nas pontas. Em vez de unhas, haviam ventosas. A boca não tinha dentes. Era apenas uma peça de tecido cartilaginoso. Chamou a atenção o fato do ouvido ter 2 canais auditivos, enquanto nós temos apenas um em cada uma. As orelhas não tinham lóbulos, local do brinco. O nariz era côncavo, com 2 orifícios sem a ponta alta. E os olhos muito, muito grandes, dizia ela. A estrutura óssea demonstrava que eram adultos, com cabeças grandes e desproporcionais ao corpo. Os médicos registraram que o crânio era tão flexível quanto ao de um recém-nascido terrestre, e que o osso do ombro até o cotovelo era muito mais curto que o outro, que ia do cotovelo ao punho. Os médicos andavam de uma maca a outra, fazendo comparações. Todo mundo trabalhou na época, teve que aparecer nas redes de comunicação, desmentindo o fato, dizendo que não houve queda de nave nenhuma em Roswell durante uma tempestade à noite, e que foi tudo mentira da imprensa e de todo mundo. Acontece que o coronel Corso, já praticamente aposentado no fim da vida, estava disposto a contar tudo. Disse claramente que o caso Roswell não fora uma fantasia, mas uma realidade vivida nos primeiros dias de julho de 1947. Mais de uma década depois, em 1961, o arquivo do insólito chegou às suas mãos por ordem do general Arthur Trudeau, diretor da RD do Exército. Esse curso comenta que certo dia ele estava vasculhando alguns locais secretos dos militares, a qual ele tinha acesso. Ele entrou num local, um pouco restrito até, e lá ele encontrou alguns extraterrestres já mortos. E ele disse como eram os corpos. As órbitas eram enormes, em forma de amêndoa, inclinada, apontando para o nariz. E o nariz era diferente, sem protuberância nenhuma, como se a narina de um bebê tivesse crescido, mas entrado para dentro na gestação. O crânio era tão grande que todas as feições da face ficavam restritas ao pequeno compartimento inferior da cabeça, sem quase expressão facial nenhuma. Não tinha as maçãs do rosto nem as orelhas, tampouco sobrancelhas, e nenhum pelo na face. Notava-se bem uma fenda na parte inferior do rosto, sem dúvida. Era uma minúscula boca fechada, difícil entender como aquilo poderia comer ou comunicar-se falando. Lá na página 251 ele diz: na caixa havia um documento da inteligência do exército dizendo que a criatura era ocupante de um engenho de voo caído dias antes em Roswell. Não resta a menor dúvida de não estamos sós no universo. Há muitas moradas na casa
de nosso Pai.